Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, na semana passada eu comecei a falar com vocês sobre o que seriam as espiroquetas, né? Nas espiroquetas, são os micro-organismos que esse formato espiralado, nós veríamos três grandes grupos, tá? O grupo de treponêmico, né? As treponemas. Além disso, as borrélias e os grupos de Leptospira. Então, esses três grupos aqui são bactérias espiraladas. O grupo dos treponemas, das borrélias, das leptopirans, tá? Leptospirans. Então, só que dentro de cada um desses, nós temos uma principal bactéria que causa uma doença mais relevante na prática clínica, mais comum na prática clínica. Dentro de treponema, nós vimos semana passada a treponema pallidum, que é a causadora de sífilis. Nós falamos bastante sobre sífilis semana passada. Dentro da borrélia, né, causando a borreliose, nós vamos ver hoje a doença de Lyme, enfermidade de Lyme, que é causada pela Borrelia burgdorferi, nós vamos ver. Dentro de Leptospira, nós temos uma principal, que isso aqui é extremamente importante, que é a Leptospira interrogans, que é a causadora da leptospirose. Leptospirose. Tudo bem? Na semana passada, nós comentamos somente sobre o treponema. Por que nós comentamos sobre treponema? Só que eu falei de outra bactéria que não é uma espiroqueta. Para a gente fazer um quadro comparativo. Treponema pálido é uma espiroqueta causadora de sífilis. Sífilis pode ser conhecida também como cancro duro. É uma enfermidade sexualmente transmissível. Eu comentei junto com outra bactéria de outro grupo, de outro capítulo, que não é uma espiroqueta, chamada Haemophilus ducreyi. Por que eu fiz isso? Comentar duas bactérias tão distintas uma da outra. Porque as bactérias são de grupos diferentes, só que elas causam enfermidades que na prática clínica muita gente confunde, que é o cancro duro com o cancro mole, né? Ou seja, o treponema pallidum, que é uma espiroqueta, causa o cancro duro, que é a sífilis. O Haemophilus ducreyi causa o cancro mole. Então eu fiz as duas em conjunto para comparar as duas e meio que tirar isso da cabeça de vocês, assim, que tem muita gente que confunde. E eu, então, fui mostrar para vocês, assim, que quando você não conhece, você pensa que é muito parecido, só que semana passada vocês viram que já não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu fiz um quadro comparativo aqui, mostrei que a úlcera da sífilis geralmente é unitária, geralmente é uma só. Ela tem um aspecto mais duro, seco, indolor, enquanto que a úlcera causada pelo Haemophilus ducreyi, que é o cancro mole, ele geralmente vai apresentar mais de uma úlcera, vai estar úlceras em grupo. Ela não é dura, ela é mole, né? Cancro mole, ela é úmida. Essas úlceras, o centro dela é úmido, é sujo, pode ter até pus, tem líquido ali. Então é muito diferente só de bater o olho. O paciente vai relatar que na sífilis, às vezes ele demora para procurar atendimento médico e às vezes ele procura em estadios mais avançados porque aquela úlcera é indolor. Ele olhou, não sentiu dor nenhuma, não se preocupou. Né? Às vezes o paciente nem vê. Né? Do cancro mole, ele já vai procurar porque é uma úlcera dolorosa. É uma úlcera dolorosa que pode estar associada, inclusive, à linfadenopatia dolorosa. Os gânglios linfáticos da região inguinal vão estar inchados e doloridos. Então, só com isso nós estamos percebendo que não tem nada a ver uma enfermidade com a outra, tá? A gente criou essa ilusão de que se parece muito, mas não estão relacionadas, não. Tudo bem? Então, preciso colocar um travesseiro aqui nas minhas costas, porque eu estou idoso. Tudo bem? Então, comentamos sobre treponema pallidum, tá? Tudo que nós vimos, ó. Geralmente, sífilis é uma úlcera unitária, seca, indolor, né? Mais dura. Tá? Uma úlcera
que às vezes passa até despercebido, certo? Além de ter essa transmissão pelo contato sexual, nós comentamos também da sífilis congênita, né, que pode passar ali se a mãe estiver contaminada, se a gestante estiver contaminada, acaba passando isso para o feto, né, e não for tratada, tudo bem? Nós vimos umas lesões ali, uma recente e uma tardia, certo? Então, nós falamos de primária, estamos falando ali de lesão genital, uma úlcera genital. O paciente não tratou, não deu muita importância, isso pode progredir e o indivíduo ter secundária, tá? Então, já vou ter essas lesões na palma da mão e na sola dos pés, tá? É principalmente na palma da mão e na sola dos pés, mas pode se manifestar no corpo inteiro, nas costas, no tórax, mas é principalmente nessas duas regiões que você não pode deixar de investigar. Quando nós falamos de uma questão mais tardia, né, antigamente chamada de terciária, eu estou falando já da sífilis visceral, vamos dizer assim, que é onde ela ataca as vísceras, tá? Eu vou ter manifestações neurológicas, manifestações hepáticas. Com isso aqui, o prognóstico já não é tão bom assim, tá? O tratamento é mais complicado, geralmente deixa sequelas, tudo bem? Só que para chegar nesse estadio aqui, demoram anos, tá? Demoram anos. Tá? O paciente não deu muita importância, passou, não tratou, anos depois pode converter essas complicações aqui, tá bom? Comentamos também semana passada, né? Sífilis congênita pode levar ao aborto, tá? Mas também, né, se o feto nasce contaminado, né, infectado, ele pode ter complicações irreversíveis, né? Ele pode ter malformações, principalmente de cartilagem, de septo nasal, região oral. Ele pode ter cegueira, pode ter nascer com surdez, tá bom? Então ele pode ter complicações aí irreversíveis. Questão de prevenção, né? Infecção sexualmente transmissível. Para o diagnóstico, eu comentei alguns exames, tá? Alguns exames que nós realizamos, alguns testes que realizamos. Tem testes treponêmicos, ou seja, eu vou ver o treponema, e teste não treponêmico, que eu não estou vendo o micro-organismo. Eu estou vendo reações imunológicas do meu corpo para o treponema, tá bom? Só que serve também. Para o diagnóstico, eu tenho que ter os dois positivos, tá? Tenho que ter os dois positivos. Um teste treponêmico, que o principal deles, tem outros, mas o principal é o FTA-ABS, tá por aqui, e o não treponêmico, cujo principal é o VDRL. Tudo bem? Lembrando que o VDRL, o FTA-ABS, ele é muito, os dois, né? Mas o FTA-ABS ele é muito útil somente no diagnóstico. Somente no diagnóstico. O não treponêmico, que é o VDRL, como ele vem em numerações, né, em quantidade, ele é muito útil também eu ficar dosando ele durante o tratamento, para averiguar se o tratamento está sendo eficaz. Porque nós vamos ver que, geralmente, o paciente dá o diagnóstico, nós vamos ver ele naquela questão que nós comentamos semana passada das diluições. Vai vir um valor super alto, vai vir 1 para 32, 1 para 64. Eu vejo que o tratamento está sendo eficaz quando eu vou dosando o VDRL e esse valor está caindo. Ele chegou com 1 para 64, agora está 1 para 32, 16, 8, 4, e isso vai caindo. Mas lembrando que isso nunca vai voltar a zerar, não vai voltar a ficar não reagente. O nosso alvo é ficar 1 para 2. Tá? Ficar 1 para 2. Tudo bem? O FTA-ABS não. Ele vai me dar positivo, negativo. Né? Ele vai dar reagente e não reagente. Uma vez que o indivíduo entrou em contato, ele vai dar reagente e ele demora muito para negativar e às vezes nem negativiza mais. Então você vai ficar dosando o FTA-ABS, vai dar lá reagente, reagente, reagente. Você vai ficar desesperado, achando que o tratamento não está sendo eficaz. Mas não. Durante o tratamento, né, usei o FTA-ABS para dar o diagnóstico, beleza. Acabou, esquece. Agora é o VDRL, para ficar averiguando aí, tá bom? Tratamento nós fazemos aqui com penicilina, tá? Penicilina G-benzatina é a de primeira escolha. Aqui a gente tem algumas opções, né? Algumas tetraciclinas em caso de alergia. O paciente é alérgico à penicilina. Tem outras opções aqui, tá bom? Dosagem não precisa ficar muito atentos a isso por agora, não, tá bom? Mas existe essa tabelinha aqui.
Outras enfermidades que esse treponema pode causar, só comum lá na África, tá? Continente africano. Por aqui a gente não viu, então a gente só deu uma comentadinha por cima, tá bom? Agora, esse micro-organismo aqui, que é o Haemophilus do que foi o que nós comentamos lá do Haemophilus do Crey, ele não é uma espiroqueta, tá? É um Haemophilus, certo? Causador ali do cancro mole. Nessa imagem, vocês já estão vendo já 3 úlceras. Então já é uma das diferenças ali para sífilis, tá? Apresenta úlceras, olhando assim, já dá para ver que tem uma quantidade de líquido no centro, o paciente vai relatar dor, é doloroso, ele vai falar que na região inguinal aqui também está doendo, você palpa, você vai sentir os gânglios linfáticos inchados, dolorosos, tá? Então tem bastante diferença de uma para outra, tudo bem? O tratamento aqui nós comentamos, nós vamos fazer, principalmente pode ser com azitromicina, 2 comprimidos em dose única, tá? E aí nós chegamos, então, no outro grupo de espiroquetas, tá? Haemophilus, esqueça, tá bom? Foi só para comparar as doenças mesmo. Espiroqueta é treponema, borrelia e leptospira. Treponema, comentamos semana passada, borrelia e leptospira, vamos comentar agora, tudo bem? Ah, mas o restante de haemófilos faltou. Veremos na próxima semana. Vamos ver, provavelmente, haemófilos influenza, que causa ele transtorno respiratório. E a gente pode associar também, comentar também um pouquinho sobre uma micobactéria, né? A gente pode comentar sobre Mycobacterium tuberculose, que vai dar problema respiratório também, né? Quando a gente fala de tuberculose pulmonar. A gente pode comentar isso na próxima aula também. Tudo bem? Bem, pessoal, então a outra espiroqueta que temos para comentar aqui seria a borrelia. Pessoal, a borrelia, como nós estamos vendo nesse capítulo, é um micro-organismo espiralado, gram-negativo. Ele possui, pessoal, respiração facultativa. E quando eu vou falar dessas enfermidades transmitidas por borrelia, geralmente eu vou estar associado a um paciente do âmbito rural, tá? Porque a maioria dessas enfermidades transmitidas por borrelia, eu vou estar vendo como transmissão através de um carrapato, tá? Talvez transmitido por um carrapato. Tudo bem? Então, aqui, a gente vamos ver aqui. Pode ser transmitida também por ratos, só que na maioria dos casos é transmitida por carrapatos, tá? Por carrapatos. Aqui estamos vendo uma microscopia desse micro-organismo, tá bom? De um indivíduo que estava com esse micro-organismo. Observem a morfologia de uma espiroqueta. É muito semelhante. É muito semelhante. Transmitido por carrapato. Uhum. Muito semelhante. Semelhante por transmissão da rickettsia, né? Exatamente. Só que o que pode acontecer aqui? O indivíduo, na borreliose, nessas enfermidades aqui, ele vai ter uma febre súbita e pode ter uma febre intensa. Aqui um pouquinho um pouquinho controverso, porque em alguns casos o indivíduo pode ter essa febre súbita e intensa. Na enfermidade de Lyme, que é uma transmissão por uma borrelia, o indivíduo ele pode ter uma febre não tão intensa, vai ser uma febre mais leve. Só que a diferença é que vai ser uma febre muito prolongada. O indivíduo vai ficar muito tempo com febre. Não vai ser 2 dias, 3 dias de febre. Ele vai ficar ali semanas, meses, com essa temperatura levemente alterada, tá bom? Então pode ter essa certa variação aqui também, tá bom? Então, isso vai acontecer aqui nesse caso, quando é uma febre já intensa, ela vai ser uma duração mais curta. Se é uma febrezinha mais leve, vai ser por um tempo mais prolongado, tá bom? E ele vai ter algumas manifestações sistêmicas, tá? Como uma dor de cabeça, mal-estar, coisas bem inespecíficas, tá? Manifestações sistêmicas. O que vai chamar a atenção é o local da lesão. Você vai fazer o exame físico no paciente, você vai fazer a inspeção nele e você vai olhar aqui na pele uma lesão dermatológica, né? A gente associa a semiologia aqui num contexto geral, né? Semiologia
dermatológica, você olha o indivíduo com um eritema. Esse tipo de lesão aqui nessa coloração na pele se chama eritema. E isso aqui é muito chamativo, tá bom? Isso aqui é muito chamativo, porque aqui foi o local onde o carrapato picou o indivíduo, tá? Então, às vezes o paciente ele não lembra. Às vezes ele não lembra. Você pergunta, teve algum animal, algum inseto, algum carrapato que te picou? Às vezes foi muito tempo atrás, ele nem lembra. Ou às vezes ele não viu. Ele só sentiu uma coceirinha assim, na hora que ele foi coçar, já não tinha bicho nenhum mais. Já deve ter acontecido com algumas pessoas já. Acontece com muita gente. A pessoa acorda, tem uma manchinha na pele, minha pele tá uma manchinha aqui. Você fala, algum bichinho deve ter te picado aí, né? Você não sabe se foi uma formiga, um mosquito, alguma coisa, um besouro, né? Você dormiu ali e acordou com a manchinha. Algum bicho te picou, né? Algum inseto te picou. Então, isso às vezes não chama atenção. Então, às vezes, o paciente não chega falando isso. Às vezes, ele não vai chegar te falando isso. Então, você tem que investigar, você tem que perguntar. Se ele não lembra, você vai fazer o exame físico, você vai ver. Porque tudo isso aqui é muito, muito associado ao contexto epidemiológico, né? Muitas dessas enfermidades aqui em microbiologia é dado o contexto microbiológico, o contexto epidemiológico. Se o indivíduo mora no campo, mora em uma zona mais rural, você tem que ter isso aqui na sua cabeça, tá bom? Então, você vai investigar isso aqui. Essa subtipo aqui, que é o principal da borrélia, a borrélia burgdorferi, essa aqui é muito interessante porque ela causa essa doença chamada doença de Lyme. Então, o que é a doença de Lyme? A doença de Lyme é quando eu tenho a contaminação, a infecção por esse subtipo aqui da borrélia, a borrélia burgdorferi, certo? E essa aqui também está associado a carrapatos também. A transmissão dessa aqui já é principalmente por carrapatos, certo? Então, o indivíduo vai ter a picada ali por algum carrapato, o carrapato está contaminado com esse micro-organismo e acaba contaminando o indivíduo, acaba passando para ele, tá bom? E o que acontece? Essa enfermidade, ela vai ter 3 etapas. Uma etapa local, uma etapa sistêmica precoce e uma etapa sistêmica tardia. Como assim? A etapa local é quando eu tenho manifestação local. No local em que o indivíduo sofreu ali a lesão, onde um carrapato picou, vai ter manifestação ali, somente ali, local. Se essa enfermidade vai progredindo, isso vai cair na corrente sanguínea e o indivíduo vai ter uma manifestação sistêmica, tá? Então, essa enfermidade que estava com a manifestação local, somente aqui, agora está com manifestação no corpo inteiro. E essa manifestação no corpo inteiro, que nós chamamos de manifestações sistêmicas, se divide em mais 2 grupos, né? Sistêmica recente e sistêmica tardia, tá bom? Sistêmica recente e sistêmica tardia. Então, são essas 3 etapas: local, sistêmica recente e sistêmica tardia. Qual que é a manifestação local? A manifestação local, pessoal, é aquele eritema. É um eritema muito semelhante a isso aqui. Só que uma característica muito peculiar é o quê? É um eritema que o paciente às vezes pode perceber, né, se ele chegou a ver, se não for numa zona do corpo que ele não viu, tipo as costas, alguma coisa. Mas se for uma região que ele está vendo, ele vai perceber que ele tem um eritema nessa região. Quando passa o tempo, passa alguns dias, esse eritema está se movimentando, vamos dizer assim. Ele aumenta de tamanho. O carrapato não está lá mais. O carrapato já foi embora. Ele picou aqui e causou um eritema. Só que com o passar dos dias, esse eritema ele vai crescendo de tamanho, tá? Eritema ele vai crescendo de tamanho. Então, isso é uma coisa muito chamativa, que nós chamamos isso de eritema migratório, tá? Porque parece que o eritema ele está se movendo, ele está migrando para outra parte, tudo bem? Então, é uma questão mais ali local, certo? Então, isso aqui é o que mais vai chamar a atenção. Eritema migratório. O indivíduo ele vai ter uma manifestação leve, vai parecer que ele está com um resfriado, como eu coloquei aqui, né? Quadro clínico semelhante ao resfriado.
uma coisinha assim, um corpinho mais fraco, né? Uma febrezinha leve. Lembra que eu falei que a febre pode ser leve? Aqui na doença de Lyme é uma enfermidade de Lyme, é uma febre mais leve. Então ele vai ter uma febrezinha ali leve, né? Um corpinho tá com um corpo ruim, tá? Então você tá pensando ali que é um resfriado comum. Só que você vai suspeitar que às vezes não tá muito nesse clima aí de causar resfriado, né? Você vai ver que é um paciente ali que mora no âmbito rural, ou até mesmo ele viajou ali, foi para o âmbito rural ali, você suspeita. Quando você vai investigar, você vai examinar o paciente, você olha o eritema migratório. Você fala, opa, isso aqui já vai te chamar a atenção. Essa enfermidade aqui, essa bactéria, ela vai ter um período de incubação de 3 a 10 dias. Então, pode ser que o paciente ele mora na cidade, mas quando você conversa com ele, você fala, não, foi para alguma região rural recentemente, alguma chácara, alguma coisa. Ele vai falar, não, na semana passada eu fui no rancho do meu avô ali, alguma coisa, né? Semana passada. Só que isso, porque a enfermidade ela tem esse tempo de 3 a 10 dias de incubação. Então pode ser que ele não foi picado hoje ou ontem. Ele pode ser picado uma semana, 10 dias atrás. Tá bom? Então lembra desse período de incubação aí também, porque isso é importante. Tá? O paciente não mora na região rural, só que a bactéria tem um período de incubação de 3 a 10 dias. Tá bom? Então a primeira etapa é uma coisinha assim. Qual é o grande problema aqui? Como eu falei, às vezes o paciente não chega a ver essa lesão. Porque ele está vendo uma lesão que está aumentando de tamanho, está se movimentando. Alguns pacientes mais cuidadosos isso vai chamar a atenção deles. Se for num local em que ele não vê, o paciente não vai procurar atendimento médico. Ainda mais se for um adulto. O cara é adulto, tá com uma clínica ali de um resfriado, uma febre leve, tá com o corpo mole. Às vezes o paciente não procura atendimento médico. Ele fala, não, é uma gripezinha de nada. 2 dias, 5 dias que passa. Vou tomar uma dipirona aqui e acabou. Então, às vezes, ele não procura atendimento médico, tá? O grande problema é esse. É o paciente que não vai procurar atendimento, não vai procurar ser examinado. Aí a enfermidade vai progredindo, vai progredindo. Os sintomas podem acabar passando se o indivíduo tomar alguns AINES, né? AINES são anti-inflamatórios não esteroidais, né? Anti-inflamatório comum, ele toma um paracetamol ali, toma um ibuprofeno ali, tá melhorando ali, como era uma febrezinha leve, tá melhorando. Então ele não procura atendimento. Só que a enfermidade tá progredindo, né? Porque AINE não mata a bactéria. AINE é sintomático, vai acabar com os sintomas dele. A bactéria continua lá, crescendo. Aí, semanas depois, que vem a etapa secundária, que já vou ter mais manifestações sistêmicas, tudo bem? É aí que o indivíduo começa a ter dor articular, tá? Ele vai ter dor articular. Algia significa dor. Sempre que vocês verem algia, é dor de alguma coisa. Mialgia, dor muscular. Artralgia, dor articular. Precordialgia, dor precordial. Então, aí semanas depois o indivíduo já vai começar a relatar ali uma queixa de dor articular. Então, aqui, pessoal, por isso que é muito importante aquela anamnese, aquela conversa bem feita com o paciente. Por que que acontece? Ele chega aqui falando para você que está com dor articular, você não tem que prestar atenção somente no que o cara está sentindo agora, tá bom? Você não pode prestar atenção somente no que ele está sentindo agora. Você tem que conversar com ele e vai ver se ele teve alguma enfermidade recente. Você fala, tá, uma semana antes, uma semana atrás, aqui, algumas 2, 3 semanas atrás, você estava mal também? Você chegou a sentir febre? Você estava meio gripado, alguma coisinha assim? E ele vai relatar, fala, não, eu tive gripe, fiquei gripado aí, mas tem nada a ver com isso aqui não, tá? Tem nada a ver não. Tem, tem muito a ver, tá? Em semiologia, a gente aprende muito a relacionar, a perguntar muita coisa para o paciente, só que se você sabe o que perguntar, mas não sabe o que isso significa, de nada vale, tá? De nada vale. Então, beleza, o cara tá com dor articular, tal. Eu vou perguntar se semanas atrás ele teve febre, se ele teve gripe. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Se você mata as aulas de microbiologia, tem nada a ver uma coisa com a outra. Se vocês estão conhecendo essa enfermidade aqui, vocês vão ver que elas estão relacionadas, tá? Que faz parte do quadro clínico da enfermidade.
tá bom? Então, o indivíduo, nessa etapa secundária, ele já vai ter ali umas inflamações nas articulações, ele pode, em situações mais severas, causar meningite, mas por essa bactéria que já é um pouquinho mais raro, tá? Isso aqui já é um pouquinho mais raro. O que é mais comum vai ser aquela dor no corpo e dor articular. O grande problema ainda aqui, se for paciente, vamos dizer assim, mais idoso, tá? Paciente mais idoso, nessa etapa, ele ainda não vai procurar atendimento médico. Por quê? Primeiro, ele sentiu o sintoma de gripe. Tô com gripe, foda-se, de boa. Agora ele tá com dor articular. Ele vai falar, não, tô com dor articular porque eu sou velho, né? É normal, de velho eu tô com dor nas juntas aqui. Coisa da idade. Então, ele ainda, o paciente idoso aqui, vai ter problema para procurar atendimento, tá bom? Vocês têm que ficar de olho aqui. Isso aqui já pode acontecer, tá? Uma paralisia chamada paralisia de Bell, tá? Uma paralisia facial, né? Isso aqui pode chegar a atacar o sétimo par cranial, o nervo facial. E vocês lembram de anatomia? Que esse sétimo par, se eu paraliso ele de um lado, eu vou ter paralisia dos músculos da face, tá bom? Uma condição chamada paralisia de Bell. Paralisia de Bell. Paralisia do sétimo par cranial. Tudo bem? Isso aqui já é mais frequente. Meningite já nem tanto, tá? Pouco comum. Raríssimo. Tá bom? E o que que acontece? Se aquelas complicações, como uma paralisia facial não aconteceu, a meningite não aconteceu, isso ficou restrito somente àquelas dores articulares. O indivíduo ainda não vai procurar atendimento, né? Por ele achar que é problema da idade, se ele não acha que é problema da idade, ele ainda vai se automedicar, que é mais uma coisa que em semiologia a gente tem que avaliar no paciente. Quando você está conversando com o paciente, ele relata que tem alguns dias que eu estou com enfermidade, você fala, beleza, você tomou algum remédio? Tá? Você tem que indagar isso também. Aí você vai perceber que no início, quando ele estava sentindo febre, ele estava tomando um ibuprofeno, um paracetamol, chegou uma hora em que ele não estava mais com sintoma de gripe, ele estava com sintoma de dor articular. Falou, bom, essas dores articulares aqui, com paracetamol não estava passando, eu comecei a tomar corticoide. Eu comecei a tomar uma prednisona, alguma coisa assim, porque ainda mais aqui no Paraguai, que você consegue comprar. Se eu for ali no mercado ali agora e comprar uma coca e der uma nota de 50 mil Guarani, o cara vai me dar de troco ali 3 corticoides, né? Então, qualquer lugar se você acha o corticoide com muita facilidade. Aí o indivíduo fala, bom, essa aí é essa dor articular que eu estava sentindo. Quando eu tomava corticoide, melhorava, tá? Então, o indivíduo, como ele tomava remédio e melhorava, ele não procurava atendimento. Só que corticoide também não mata bactéria. O que mata a bactéria é antibiótico. Então, o sintoma, mais uma vez, foi mascarado e a bactéria continuou progredindo. A terceira etapa vai surgir meses depois. Às vezes, até anos depois. Tá bom? Até anos depois. Então, aí sim já tem uma maior probabilidade de ter um ataque do sistema nervoso central. E nesse momento aqui, o diagnóstico já é um certo desafio. Por quê? Se passaram meses, o indivíduo não vai lembrar que foi picado por um carrapato. Se ele viu, que às vezes ele não viu. Se ele viu, ele não vai lembrar. Ele vai falar, não, há 3 meses e 12 dias atrás eu fui picado por um carrapato. Não vai lembrar. Esquece. Né? Não vai lembrar. Certo? Então, o diagnóstico já é um certo desafio. Vai ter que ser pela conversa, você vai ter que perceber essa história aqui, tá? Tive sintomas assim uma vez, depois, cheguei a sentir dor na junta, o paciente fala articulação, ele fala junta, né? Tive dor na junta aqui um tempo, depois passou, tal, e agora tá com manifestação do sistema nervoso central, tá bom? Ele tá ali com uma questão de nível de consciência, né? Aqui ele pode fazer uma meningite, enfim, ele pode ter complicações um pouquinho mais sérias aqui, tá bom? Aí sim, você vai ali fazer a questão do diagnóstico, tá bom? Nesse caso, o diagnóstico que você vai solicitar, como tem nosso sistema imunológico forma anticorpos contra a bactéria, você solicita a verificação desses anticorpos no sangue. Você vai procurar, se for em fase mais recente,
você procura IgM, que é a primeira que nosso corpo produz, e como em estadios mais prolongados, a IgG, que é um anticorpo de memória, tá bom? IgM e IgG, tá bom? Esses dois aqui. Geralmente, a gente solicita os dois. Solicita os dois. Vai que tá no estágio recente. Tá no estágio recente, só esse aqui vai dar positivo. Tá ótimo. Se esse aqui der positivo também, é porque já é uma coisa mais longa, tá? Já é uma coisinha mais longa. Tudo bem? Quando nós falamos a questão de prevenção, a gente tem que tomar cuidado com os vetores, que eu falei para vocês a questão de ratos, mas principalmente os carrapatos, tá bom? Questão principalmente de carrapatos, e isso é um pouquinho mais frequente na época do calor, tá bom? Isso é um pouquinho mais frequente na época do calor. Essa manifestação aqui de uma síndrome gripal, a gente vai ver mais o contrário, né? Quando o clima estava muito quente, teve uma troca de clima muito, muito abrupta, né? Então, isso aqui nós vamos ver. A gente que está indo para as práticas aqui mesmo na clínica, você vê que nessa época derrama a criança ali dentro com síndrome gripal, beleza. Pelo contexto climático é o esperado. Mas agora, tá na época do calorzão ali, não tá muito comum assim, tanta síndrome gripal assim, o indivíduo aparece, né? E tem o relato assim, de que ou mora no campo ou viajou recentemente, suspeita um pouquinho mais disso aqui, tá bom? Suspeita um pouquinho mais disso aqui. Tudo bem? Essa bactéria aqui, ela vai ter uma sensibilidade aqui ao que seria a amoxicilina. Porque lembre, quando nós falamos agora, semana passada, na verdade, semana passada nós falamos do tratamento do treponema pálido, eu falei, ó, essas espiroquetas aqui, elas são sensíveis a antibióticos oriundos da penicilina, né? Então, por isso nós tratamos com bezetacil, que é uma penicilina. Outra penicilina que a gente já vai usar aqui na borrélia é a amoxicilina. Se a amoxicilina chegar a não estar sendo eficaz, porque pode acontecer essa questão de resistência, a gente parte para uma tetraciclina, vai para uma doxiciclina. Tá bom? O tratamento dessa enfermidade aqui, ela vai ser já um pouquinho mais prolongado, tá bom? Esses medicamentos aqui a gente pode dar por mais do que 7 dias. Vai chegar a 14 dias, 21 dias, né? Ou seja, é um tratamento antibiótico longo até, né? 2 semanas, 3 semanas antibiótico, muita coisa, tá bom? Então a gente pode usar essas opções aqui, tá bom? Ou uma penicilina ou uma tetraciclina, uma doxiciclina. Beleza? Borrélia, tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, vocês dão um grito aí. Maravilha. Pessoal, a outra espiroqueta que nós temos para comentar aqui, o que acontece? A primeira foi treponema pálido. Comentamos sobre Borrelia burgdorferi, né, que é outra espiroqueta. E mais uma espiroqueta aqui são as Leptospira. Mais especificamente, que eu vou comentar hoje para vocês, Leptospira interrogans. Leptospira interrogans, pessoal, é a bactéria causadora da famosa leptospirose, certo? Então, mais uma vez, é um gram negativo, tá? É uma bactéria flagelada, bactéria móvel, tá? Tem respiração aeróbica, e isso aqui, pessoal, ela já é uma zoonose a nível mundial, né? É uma transmissão, é uma enfermidade que ataca alguns animais que pode ser transmitida aqui para o ser humano a nível mundial. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai ter ali relato de leptospirose. A questão da borrélia, pessoal, ela foi descoberta inicialmente nos Estados Unidos, tá? Então ela foi se distribuir a nível mundial muito tempo depois. Ela ficou por muitos anos ali só restrito ali mais nos Estados Unidos, tá bom? Ela foi se propagar para o mundo inteiro aí, já numa questão já de por muitos anos depois, tá? Há muitas teorias
em cima disso, né? Porque como os ratos e os seus carrapatos estavam contaminados, há a teoria de que, como tinha muitas navegações, né, que ia de um país para o outro, explorar em busca de riqueza, alguma coisa, dentro desses navios acabava que entravam os ratos também, né? Que IVN para quê naquela época, né? Então, quando esses navios chegavam ali em outros continentes mesmo, passavam para lá. Oi, Vitor. Pode falar, você levantou a mão? Então, no Brasil tem, muito menos do que nos Estados Unidos, claro, lá já é nível um pouquinho mais alto, mas a gente observa isso aí. Acho que o Vitor deve estar digitando. Ah, tá, foi sem querer. Sei que você queria falar alguma coisa. Beleza? Então, quando esses navios passavam ali, levavam os ratos de presente ali e levaram junto borrélia e outras enfermidades também, tá? Não só borrélia, mas outras enfermidades, como a Leptospira interrogans também, tá? Levaram várias bactérias juntas. Por que que eu tô falando da Leptospira interrogans também? Porque a transmissão por aqui já é também na questão dos ratos, pessoal. Então, mais uma espiroqueta presente, que é infectada, né, que é contaminando o ser humano através dos ratos, certo? Então, por isso que muita gente não tem dificuldade de falar o nome da doença, né? Da leptospirose, leptocistose, fica gaguejando, fala, doença do rato, tá? Porque é transmitida pelo rato, tá? É transmitida pelo rato. Na verdade, essa bactéria aqui, ela vai estar mais relacionada a urina e fezes dos ratos, tá? Então, como que nós vamos ver essa enfermidade aqui? O indivíduo, ele vai estar no local, claro, que tem muito rato, só que isso aqui ele vai ter muito contato com água, porque a água vai estar contaminada com a urina do rato, com o conteúdo fecal do rato, e aí sim a bactéria vai acabar passando por ali, tá bom? Então, o que que acontece? Esse contágio pode ser por água contaminada, a água está contaminada, você acaba ingerindo, tá bom? Ou em zonas que tem muita enchente, né? Então a água do esgoto acaba invadindo a rua aí, fazendo aquele enchente, fazendo aquele problema em chuvas, em desastres. Então vira aquela água ali super limpa, né? E essa água, olha aqui, ó, olha o indivíduo aqui. Tá vendo? A água está em contato na pele dele aqui. Pessoal, se a sua pele ela estiver íntegra a alguma coisa, a bactéria não vai entrar. Eu já falei isso com vocês várias vezes. Só que se ele tiver uma lesão na pele, se ele tiver um cortezinho na pele, a bactéria vai entrar. Então, esse indivíduo aqui está em risco de ser contaminado. Tá? E a gente tem umas lesões na pele. Tá? Por exemplo, principalmente na unha, ali a pessoa fica cutucando demais a unha, vou tirar uma cutícula aqui, acaba arrancando um pedaço do dedo junto, tá? Então, às vezes a gente tem muito isso, eu tô falando, mas é autocrítica, tá? Eu que faço isso, tá? Vai cortar a unha ali, deixa uma lesão, um machucadinho, fica comendo a unha, né? Fica arrancando esse pedaço de cutícula, fica uma pequena lesão ali. Se chegar uma grande quantidade de bactéria ali, vai entrar e vai causar lesões, tá bom? Então, a patogenia dessa enfermidade acontece por isso, tá? Nós vamos ver muito em água contaminada. Então, o indivíduo ele pode ou acabar ingerindo essa água, ou essa água acabar entrando por uma lesão na pele ou mucosas desse paciente, tá? Desse indivíduo. E ele vai acabar sendo afetado por essa doença aí, tá bom? Olha o Mickey Mouse bonitinho aqui. Achei tão bonitinho esse ratinho aqui. Tão bonitinho, né? Nem parece que passa tanta doença pro ser humano. O que acontece? O indivíduo, quando ele está contaminado por esse micro-organismo, primeiro achado aqui vai ser uma questão de febre, tá bom? Ele vai ter lesões a nível hepático e a nível renal. Então aqui já é um grande problema, pessoal, porque essa bactéria ela vai estar atacando o fígado, tá bom? Ela vai estar atacando o fígado. E nessa lesão hepática, nessa lesão renal, isso aqui pode ser grave, tá bom? Ele pode atacar o fígado, mas ele pode também atacar os rins e isso vai ser um grande transtorno. Quando eu falo de lesão no fígado, lesão hepática, a manifestação semiológica disso é uma manifestação chamada icterícia, tá bom? Por isso que eu até coloquei o slide aqui amarelinho, tá? Icterícia seria o quê? O indivíduo, ele tá com uma coloração amarelada de pele e mucosas,
tá bom? Então a pele dele vai estar um pouco mais amarela, você vai olhar a mucosa, principalmente a mucosa conjuntival, vai estar mais amarelado. Isso nós chamamos de icterícia e é um transtorno, e é um sinal de lesão hepática, tá bom? Claro, tem outras causas também de icterícia. Só que, num contexto em que o indivíduo aparece sujo com febre, quando você vai examinar ele, ele está com icterícia, você vai olhar onde ele mora, é numa zona que não tem saneamento básico, né? Então, nesse contexto, assim, contexto clínico e contexto epidemiológico, você vai suspeitar dessa enfermidade. Tá bom? Porque lembrando sempre, quando você está conversando com o paciente, você tem que perguntar sobre o local que ele mora, sobre a rua que ele mora, o bairro que ele mora, a casa dele. Então, nós temos que avaliar tudo isso aí também, tá bom? Então, dado o contexto, ele surge com febre, icterícia, você olha o local epidemiológico, a questão que ele mora, né? Então, ele está muito ali em locais de enchente, né? Então, isso aí já é um grande fator de risco, tá bom? Nós vamos fazer uma avaliação renal também, vamos ver que ele pode estar com lesão renal, tá? Como que eu posso ver que ele está com lesão renal? Lesão renal, pessoal, injúria renal, ela pode se manifestar de várias formas. Quando nós estudarmos lá em fisiologia a fisiologia renal, eu vou mostrar o que o rim faz, é tudo aquilo ao contrário, tá? Tudo aquilo ao contrário. Nós comentamos ontem, no capítulo 16, e eu falei, os capilares renais, eles não permitem a filtração de hemácia. Hemácia não passa ali durante a filtração. Se esse indivíduo tiver uma lesão renal, a hemácia vai passar. Então, ele pode apresentar uma hematúria. Hematúria é sangue na urina. Hemato é de sangue, úria é de urina. Tá bom? Lembra que tudo que é hemato é sangue. Vocês viram quando vocês iam estudar tecido hematopoético, era o sangue. Úria é relacionado à urina. Como que mais que eu posso observar? Os rins regulam a nossa pressão. Se o rim está lesionado, ele não vai conseguir regular a pressão. O indivíduo pode manifestar hipertensão arterial sistêmica, né? Porque o rim regula a nossa pressão arterial. Se ele está lesionado, ele não vai regular, tá bom? O que mais que pode acontecer? O indivíduo pode ter edema, por essa retenção de líquido, ele pode ter, você vai dosar ureia e creatinina, vão estar aumentados, porque ureia e creatinina, também nós vimos em FIDA também, são dejetos metabólicos, são lixos metabólicos, que o nosso corpo leva o nutriente, né? A célula gera esse dejeto metabólico quando utiliza esses nutrientes, e esse dejeto metabólico tem que ser excretado pelos rins. Se o rim está normal, ele joga ureia e creatinina para fora. Se o rim está lesionado, ele não consegue jogar ureia e creatinina para fora. Ureia e creatinina no sangue fica aumentado, tá bom? Então, nós vamos avaliar essas lesões renais aí também, tá? Icterícia, comentei com vocês, né? Está relacionado aqui com a lesão hepática, tá? Com a lesão do fígado. Isso pode também, qualquer infecção, também comentamos ontem no capítulo 16, qualquer infecção a longo prazo, né, pode chegar a causar uma meningite. Lembra que nós falamos isso ontem, em fisiologia? Que quando eu tenho os capilares ali a nível cerebral, eles são diferentes, né, formam aquela barreira hematoencefálica, que vai ser permeável somente a oxigênio, glicose, o que o cérebro, o que os neurônios precisam para se alimentar. Quando eu tenho um processo inflamatório crônico de muito tempo, todas aquelas interleucinas, aqueles processos, aqueles mediadores inflamatórios, vão fazer que essa terceira capa, que os astrócitos ali da barreira hematoencefálica, fiquem mais frouxos, se distanciem. Assim, agora a bactéria consegue passar. Antigamente não passava, agora passa. Então, por isso que eu até falei que na borrélia. Lembra que eu falei na borrélia, na doença de Lyme, é mais comum, se for de maneira mais prolongada, na segunda etapa pode causar? Pode. Só que a gente vai ver com mais frequência na terceira etapa. Porque a terceira etapa, a enfermidade já está há muito tempo. Tá? Então, quando a enfermidade está há muito tempo, a probabilidade dessa barreira hematoencefálica estar mais aberta é maior. Aí a bactéria pode passar. Na segunda fase, já tem o tempo necessário para isso abrir e a bactéria entrar.
Só que na terceira etapa está mais tempo ainda, então a probabilidade é maior, tudo bem? Aqui é a mesma coisa, tá? Pode chegar a causar, só que isso aqui já também é um quadro bem extremo, certo? Quando a gente fala sobre a questão da prevenção, né, dessas lesões hepáticas, e quando lesão hepática vai ter icterícia, só que eu esqueci de falar também da hepatomegália. Hepatomegália é o tamanho aumentado do fígado. Cara, ele está lesionado, ele começa a crescer de tamanho. Em alguns casos, o baço pode aumentar também de tamanho. Esplenomegália. Certo? Os dois juntos, né? Os dois juntos lesionados vão só aumentar mais ainda a icterícia, tá? Então, nós podemos ver hepatoesplenomegália, que é quando eu tenho o aumento do fígado e do baço, dos dois, tá bom? Tudo isso ali a gente consegue examinar no paciente, tá bom? Bem, quando nós falamos aqui sobre a prevenção, pessoal, é claro, é prevenção, mais uma vez, os vetores, tá bom? Então nós temos que controlar aqui essas zonas que tem esses animais que transmitem, né, a doença do rato, né, Leptospira interrogans. Temos que tratar aí essa questão de saneamento básico, do indivíduo que vive em regiões que tem enchente, né? Então, é contato com água contaminada. Eu tenho que tirar o paciente dessa área de contato com a água contaminada, tá bom? Da água contaminada ou que tem esses vetores aí para contaminarem a água. Então, os ratos e essas questões de enchente, de não ter saneamento básico, tudo isso está muito relacionado com essa enfermidade, tá bom? Então, a prevenção é evitar todos esses problemas aqui. Quando nós falamos aqui a questão de tratamento dessa enfermidade, a gente pode fazer já doxiciclina, ciclina. O que mais a gente pode fazer? Tem mais um que eu utilizar uma opção terapêutica também. Ampicilina. Isso aqui é a primeira escolha. Então, você pode tratar também com outro antibiótico chamado ampicilina, tá bom? Doxiciclina ou até mesmo ampicilina. Um dos dois aqui são os utilizados como terapêutica dessa enfermidade, tá bom? Tratamento deve ser o quanto antes para amenizar ali essa lesão hepática, essa lesão renal. É claro que depois que foi tratado, a bactéria morreu, né? Você tratou a bactéria, vai ter que ser feito um acompanhamento depois para ficar avaliando a função renal, se vai conseguir recuperar isso, se esse dano não foi muito longo, não foi muito grande, certo? Porque tem que ficar avaliando esses dois órgãos aí também, se eles conseguiram se recuperar dessa lesão que eles sofreram. Porque são as maiores vítimas dessa enfermidade, vão ser o fígado e os rins. E claro, qualquer um desses dois órgãos que você perde, né, a sobrevida já é uma questão bem complicada, tá bom? Então, o grande perigo dessa enfermidade é porque ela ataca esses dois órgãos. Tudo bem? Dúvidas até aqui, pessoal? Saneamento básico. Beleza? Então, com isso que nós fechamos as espiroquetas. Tudo bem? As espiroquetas que nós comentamos são qual? Treponema, borrelia e leptospira. Tá? No treponema, nós falamos de um subgrupo da treponema pallidum, causadora de sífilis. Comentamos da borrelia burgdorferi, que causa a doença de Lyme. E falamos da leptospira interrogans, que causa a leptospirose. Tudo bem? Então, nos vemos semana que vem. Tudo bem? Um ótimo final de semana a todos. Bons estudos. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado.